Hoje eu vim aqui com o intuito de falar meio que sem roteiros, abrir o coração, então não leia isso de uma maneira sem preparo, mas sim vulnerável, ok? Dito isso, eu gostaria de dizer sobre uma reflexão que eu vim fazendo nesses últimos dias, da importância da gente equilibrar os pratinhos na nossa vida. Você possivelmente já fez aquela roda da vida, onde existem várias frentes que a gente precisa muitas vezes ver o que tá pegando mais. Às vezes, sei lá, o teu lado espiritual não tá tão redondo, ou o teu lado de relações não tá tão redondo, ou o teu trabalho, enfim. É muito complexo levar essa roda da vida 100% completa em todos os âmbitos. Sempre tem um ali que a gente tá um pouco mais capenga e que muitas vezes a gente vai precisar desequilibrar os outros para poder equilibrar esse que tá precisando, que tá carente, que tá ausente. Eu tô dizendo tudo isso aqui porque tem alguns meses que eu venho demandando muita energia pro meu profissional, porque foi necessário, depois da minha troca de carreira, né, minha mudança de carreira, eu olhar para isso com muita força. Então, toda vez que eu troco de trabalho, né, mesmo que seja no mesmo ramo que eu já atuo, eu tenho uma tendência a cair de cabeça e acredito que seja algo meio padrão das pessoas, até conseguir compreender como funcionam os processos, como é que funciona a rotina da empresa, como é que eu posso agregar além do solicitado. Então, essa é a Bruna trabalhando, independente se é no mundo corporativo ou na própria empresa. E isso demanda tempo, isso demanda energia. E aí, o que eu observava? Que com o passar do tempo, eu acabava me deixando de lado, né? No sentido de academia, acabava comendo qualquer coisa que via, porque às vezes chegava tarde no hotel de viagem e se dava vontade de comer pizza, coisa gostosa, acabava comendo mais chocolate. Então, assim, eu acabava me expondo mais a algumas coisas que, por um tempo, se eu estivesse olhando para minha saúde, talvez eu falasse, não, vamos trocar esse sorvete aqui por uma sobremesa com whey, né? Alguma outra coisa que vai me satisfazer a vontade do doce, mas que pode ser mais saudável, porque é o que meu corpo precisa. Então, essas trocas não aconteciam, porque primeiro, não tinha tempo, e segundo, porque eu estava muito focada ali no meu trabalho, em entregar resultado, fazer acontecer. Porém, depois de um certo tempo, a gente vai pegando o jeito da coisa e o que você leva meia hora, você passa a levar menos tempo, né? Acaba sendo em 5 minutos. E não é por isso que deixa de ser importante e relevante o que a gente faz. Mas o ponto quando eu fiz essa troca, eu fiz uma mudança muito grande, porque no final das contas, né, você deixa ali eu não batia cartão, porque eu trabalhava de forma online, as 2 últimas empresas que eu trabalhei, nos últimos 8 anos aí eram de São Paulo, então era um cargo de confiança. E aí com isso, no final das contas, mas você tem ali, não bate cartão, mas você tem várias coisas e demandas para responder e resolver. E no final, assim, eu sempre acabava passando do horário, porque trabalhar em casa é desafiador. Mas foi muito interessante porque na pandemia, quando tava todo mundo enlouquecido, eu já tinha um pouco de domínio com relação a isso. E aí foi o momento que eu falei, eu vou abrir meu negócio. Agora é minha chance. E eu aproveitei todos os horários vagos que eu tinha no final do dia, porque eu conseguia resolver as minhas demandas no horário comercial. Depois que eu resolvia, né, mesmo que ficasse até depois mais tarde, eu conseguia colocar energia no meu negócio. E foi aí que teve essa virada de chave. Então, assim, durante a pandemia, eu posso dizer que eu trabalhei e eu estudei exaustivamente. E foi um período muito bem utilizado. Nessa fase, ocorreu a minha separação. Eu era casada há 6 anos, estava num relacionamento aí de quase 13, e há 1 ano eu tenho eu consumei o fato da separação, né? Tem mais ou menos o mesmo tempo que eu troquei de cidade. Então, culminantemente com esse período, eu tava com várias coisas para resolver e acompanhamento com psicóloga e tudo mais, mas ali eu percebi que eu precisava olhar para mim de volta, como mulher, como pessoa, como ser que precisa se desenvolver. E eu retomei muita coisa que estava parada. Então, foi um processo muito interessante, é como se aquela Bruna anterior tivesse realmente se transformado numa mulher madura, com muitas coisas para resolver,
com muitas questões que muitas vezes eu não queria olhar, mas que eu precisava. E com isso foi muito relevante porque eu precisei dar uma pausa no meu trabalho, da forma como era. E aquela Bruna que respondia daquela maneira, que tinha um chefe que demandava atividades e aquele ponto que não existia no físico, mas existia no imaginário, não fazia mais parte de mim. E foi ali que eu decidi que, junto com toda essa mudança de estrutura familiar, mudança de cidade, eu também precisava mudar a minha carreira, que sempre foi uma coisa que me encheu demais o coração. Eu sempre amei trabalhar, eu sempre me dei demais para que as coisas acontecessem. Essa é a Bruna. E aí eu já não tava mais com essa... Eu tava com o pé já no meu negócio. Então, em fevereiro desse ano, eu resolvi fazer essa mudança. Foi uma mudança muito genuína, uma mudança onde eu me permiti me curar, uma mudança onde eu dei um tempo também para não me cobrar tanto. Eu fiz uma programação e eu falei assim, não, eu tenho um período X de meses que eu consigo ficar, né, mesmo que não entre ainda nenhuma reserva, né, não entre nenhum valor, eu tenho essa reserva que vai me possibilitar estudar, olhar para mim, cuidar de mim. E eu sei que isso que eu tô falando é complexo, muitas separações envolvem muitas coisas, algumas pessoas que me procuram com esse mesmo perfil que o meu acabam não tendo um trabalho que elas consigam rentabilizar e ter essa reserva, dependem muitas vezes do marido, ou mesmo trabalhando é algo complexo de guardar dinheiro. Então eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade, por ter trabalhado e ter conseguido guardar essa grana e ter essa experiência, essa oportunidade de me olhar. Isso para mim é algo muito interessante, muito positivo. Isso me possibilitou estar onde hoje eu entendo que é o meu chamado, o meu propósito. Que é fazendo terapias integrativas, que é olhando para outras pessoas com carinho e ajudando a superar essas questões que muitas vezes estão ali escondidinhas. Ou, às vezes, a gente cutuca tanto, aquilo tá tão machucado e que não tem mais jeito, você precisa olhar. Então, eu quero poder auxiliar pessoas que, de repente, passaram por processos parecidos com o meu e assim, trazer vitalidade, alegria para essas pessoas. Então, meu propósito acaba sendo esse, através da terapia integrativa. E o que eu quero dizer aqui é que, muitas vezes, a gente não vai conseguir equilibrar todos os pratos. A gente consegue equilibrar eles quando todos eles estão mais ou menos no mesmo nível. Mas você sempre vai olhar ou para um lado ou para o outro em maior valor. Porque a gente acaba tendo uma tendência nessa questão. Então, por isso é sempre muito importante, né? O que é primordial você se questionar? O que é primordial para você não deixar cair? Faz essa análise, né? Entende de repente o que tá um pouco mais para baixo aí dentro dessa tua base e o que você precisa alinhar. Eu tenho certeza que após você fazer essa análise, essa verificação, isso vai fluir de uma maneira muito positiva para você. Faz um teste e me avisa.